Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, a convocação de Pedro para a seleção olímpica. Já pedi para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, copiar o link desse vídeo e espalhar aí nos seus grupos de Telegram e de WhatsApp, seus grupos que falam sobre Flamengo, porque esse assunto aqui é um assunto importante. Convocação da seleção olímpica foi realizada na última quinta-feira e dentre os 18 convocados, está ali o nome do jogador, do atacante Pedro. E por que eu estou falando especificamente do Pedro? Porque o Pedro é o novo personagem, ainda que involuntariamente, é o novo personagem de uma guerra, de uma espécie de guerrilha, de uma guerra fria entre Flamengo e CBF. Eu comentei na semana passada, ou há 2 semanas, que o Flamengo, de certa forma, acabou usando o seu principal jogador, o Gabigol, para botar lenha numa fogueira contra a CBF. Quando terminaram os jogos lá das eliminatórias, o Gabigol voltou ao Brasil e a CBF informou ao Flamengo que o Gabigol tinha uma lesão, um edema muscular. A direção do Flamengo, a parte médica do Flamengo não concordou com isso. E aí o Flamengo jogou isso direto na internet, dizendo que discordava do que foi feito, exigindo que o Gabigol se apresentasse em Curitiba. E o Gabigol não foi, no que ele está errado, no que ele tem que ser punido. Mas no geral ficou muito claro ali que a CBF, que o Flamengo estava usando o exame da CBF para atacar a CBF, para expor a CBF. E aí ficou esse clima complicadíssimo, o Gabigol acabou que não se apresentou, foi agora para a Copa América, não sei como é que o Flamengo vai conduzir esse processo quando o Gabigol retornar da Copa América. E aí eis que uma semana depois, um pouquinho mais, você tem um cenário muito parecido, só que agora é o contrário, agora é a CBF usando um jogador do Flamengo, o Pedro, para obrigar que o Flamengo fique, não sei se constrangido é a melhor palavra, mas ficar numa situação delicada. E aí, para quem não está entendendo, o Pedro foi convocado para a Olimpíada. A Olimpíada não é um torneio do calendário da FIFA, não é considerado uma data FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar jogadores para Olimpíadas. Vários deles querem que o jogador vá, vários clubes querem que o jogador se apresente. Por exemplo, o São Paulo vai liberar o Daniel Alves, o Palmeiras vai liberar o Gabriel Menino, o Flamengo vai liberar, o Fluminense, perdão, vai liberar o zagueiro Nino, o Atlético Paranaense vai liberar o goleiro Santos, o Grêmio vai liberar 2 jogadores, o goleiro Breno e o meia Matheus Henrique, o Mateuzinho. Eu discordo frontalmente. Entendo o sonho, para quem tem o sonho de jogar uma Olimpíada, mas todos esses clubes que eu falei disputam competição sul-americana, ou Libertadores ou Sul-Americana, e vão ter jogos importantes de oitavas de final, mas enfim, os clubes decidiram liberar. Se um clube não quiser que o jogador vá para a Olimpíada, ele não é obrigado a ceder. E o Flamengo informou a CBF, via ofício, no dia anterior à convocação, que ele não liberaria o Pedro. E mesmo assim, a CBF colocou o Pedro na lista. E aí, é curioso a gente reparar, e por que eu estou dizendo que a CBF está usando o Pedro para fazer mais um capítulo dessa guerra, dessa guerrilha, dessa disputa política com o Flamengo. E o Flamengo tem se manifestado aí em vários momentos, criticando algumas situações, algumas decisões da CBF, inclusive foi ao STJD e teve seu pedido negado para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Por que isso? Porque a CBF convocou o Pedro mesmo sabendo que o Flamengo já se posicionou que não vai liberar o jogador. Aí você pode dizer, mas pode ser que a CBF não está convocando todo mundo e está esperando para ver qual vai ser a reação. Ok. E por que não convocou o Everton do Palmeiras? O Palmeiras disse que não ia liberar o seu goleiro. Iria liberar o menino, o Gabriel Menino, mas não ia liberar seu goleiro. Por que ela não convocou Marquinhos e Neymar? Ah, tudo bem, eles estão na Copa América, ok, mas eles estavam lá na pré-lista. O Real Madrid disse que não ia liberar ninguém, nem Vinícius, nem Militão, nem Rodrigo. E por que a CBF acatou? E aí você vem dizer que o Rodrigo não é um dos melhores atacantes sub-24 do mundo, do Brasil?
difícil entender, né? Então, alguns clubes se manifestaram formalmente de que não liberariam e a CBF acatou. Com o Pedro foi diferente. Com o Pedro, o Flamengo se manifestou que não liberaria e aí a CBF foi e convocou. E é por isso. É uma atitude da CBF, é um movimento da CBF esperando. Ela tem duas tentativas com esse movimento. Esperar que o Pedro consiga convencer o Flamengo para jogar. E segundo o que está desenhado, isso não deve acontecer. Inclusive, nesta sexta-feira, o jornalista Vene Casagrande publicou lá uma notícia de que o Flamengo já entrou no STJD pedindo a liberação do Pedro. Porque mesmo não sendo obrigado a liberar, como o jogador está convocado, o Flamengo, para não ter nenhum risco, para não correr nenhum risco, o Flamengo entrou no STJD fazendo esse pedido. Então, se não conseguir fazer o Pedro convencer o Flamengo, porque o Pedro, ao que parece, quer jogar. O Pedro, ao que parece, quer ir para a Olimpíada. E tá na dele. Acho que se eu fosse atleta, também ia querer jogar a Olimpíada. Mas, até onde a gente sabe, até onde a gente apurou, o Pedro, se a definição for que ele não vai brigar com o Flamengo, ele não vai arrumar um clima, ele vai aceitar e vai ficar jogando Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, esse é o ponto. O segundo ponto da CBF, se não der certo, se o Pedro não conseguir jogar, ela quer expor o Flamengo a pedir textualmente, claramente, a dispensa de um jogador para a Olimpíada. Então é esse o cenário que está aí, é mais um capítulo dessa guerra fria entre Flamengo e CBF, e num momento com a CBF fragilizada por tudo que aconteceu com o presidente afastado Rogério Caboclo, e num momento inclusive dois vídeos anteriores eu falei sobre isso, num momento em que o futebol brasileiro se movimenta por uma liga independente, por uma liga que não quer se revoltar contra a CBF, mas uma liga que quer assumir o controle do futebol brasileiro. Então é isso. O que você acha? Como é que você vê? O Pedro vai para a Olimpíada, o Pedro fica no Flamengo, o Flamengo está certo em liberar, o Flamengo está certo em proibir. Eu acho que o Flamengo acerta em não permitir a ida, porque o Flamengo tem oitavas de final de Libertadores, por exemplo, e o Pedro é um jogador importante, ainda que não seja titular absoluto. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já conhece. Like se você gostou do vídeo, porque é muito importante pra gente o like. Se inscreve no canal pra gente chegar a 270 mil inscritos, sininho das notificações. Copie o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, que é um assunto que muito flamenguista vai querer comentar, vai querer se informar. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.